Fala pessoal, muito boa noite a todos, fazendo um vídeo aqui do fechamento aí do mercado no dia de hoje para a gente avaliar como é que foram as operações dentro aí do dólar e do índice e também vendo como é que o mercado fechou. Olha só pessoal, a gente já teve balanço aí essa noite, saindo agora aí da Microsoft ali ela acabou registrando, tá? Um lucro dentro aí do seu balanço, mas isso acabou aí contaminando o mercado aí de maneira negativa. Isso porque na comparação anual, tá, da Microsoft, o ano fiscal completo, ela registra uma queda de 1%, né, sobre o seu lucro líquido. E isso acabou aí deixando um pouco de uma expectativa mais negativa para dentro do papel, que cai aí 2% aí nessa movimentação. Do aftermarket para cá, a queda aí é basicamente de 4% aí, tá? Sobre as ações da Microsoft, ok? E a gente teve também balanço aí do Google, né? Saindo aí. O do Google não, sim, ele veio surpreendendo o mercado, tá? Com estimativas positivas. O Google que estava tendo prejuízo aí no seu serviço de nuvem acabou registrando agora um lucro, então inverteu. As ações disparam 6%, uma movimentação extremamente positiva. E já no nosso cenário aqui brasileiro, as notícias acabam corroborando aí para o lado positivo, depois aí de ter visto o IPCA, reforçando agora as apostas aí para dentro do mercado, que fica ali em torno de 70%, de que quando o Banco Central iniciar o corte da taxa de juros, ele vai ser mais agressivo do que o normal. E isso tem feito aí uma movimentação de preço, tá? Vamos aqui aos gráficos. Olha só, o índice Bovespa nessa movimentação. Índice Bovespa, pessoal, tá forte, né? Então ele corrobora aí com essa movimentação que a gente assistiu aí dessas notícias. A gente tinha projetado aqui, tá, pessoal, esse breakout aqui para cima hoje de manhã no Morning Call, e a gente vê ali, tá, o alvo ali próximo de 123,5, né? Então ele tá quase chegou lá hoje, tá? E aqui uma confluência de alvo no 125 aproximadamente. Se o mercado continuar, tá, com esse bom humor dele, a gente continua nessa movimentação. Só lembrando que amanhã, né, a gente tem decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos. E a decisão de taxa de juros, 70% da estimativa do mercado, tá, é que o Jeremy Powell ele vai ser um pouco mais hawkish, ele vai subir os juros, mas ele não vai ter um discurso muito dovish, não. Vai ser um discurso mais hawkish. Isso pode vir realizações aí para dentro do mercado americano. Se você olhar o mercado americano, tá, pessoal? Ele segue numa trajetória de alta bem forte aí nesses últimos tempos, ok? Então, S&P aí subindo numa tendência, numa power trend positiva, tá? Quase cobrindo aí um topo histórico, tá perto nessa movimentação do S&P, e o Nasdaq também. Então, se ele for um pouco mais hawkish, pode ser aí que vem uma realização mais forte para o mercado americano. Vocês conseguem observar que mesmo com a divulgação do balanço, tá, pessoal, da Microsoft, que acabou caindo de certa forma, o Nasdaq futuro na sua movimentação, ele teve, né, acabou pegando um pouco essa questão da Microsoft dentro do Nasdaq, tá? Mas ele foi um dia relativamente ali bem positivo para o Nasdaq, ok? Então a gente teve essa saída positiva, ó, divulgou o balanço, teve um estresse, mas não é um estresse assim de falar, pô, ó, realização ali a vinda do mercado americano. Isso não. Isso porque se você olhar, tá, esse contexto aí para dentro do mercado americano, ele acaba contrabalanceando, né? Aqui nós temos a Microsoft, depois do balanço, ó, veja só o quanto ela caiu, uma queda extremamente forte, tá? Em contrapartida, nós temos o Google, que acabou subindo, né? Então, as duas ações aí, elas têm muito peso dentro do Nasdaq e dentro do S&P, então ela traz um certo equilíbrio. Agora tem que ver o quanto vai contaminar aqui as demais ações que vão estar soltando balanço em breve no mercado americano, ok? Sobre o Ibov, então, pessoal, estimativa ainda segue aí sendo positiva, tá? Principalmente também nós tivemos notícias ali vindo da China, então segue positiva. Vamos ver aí como é que vai ser a madrugada, tá? Por enquanto, positiva e amanhã, reunião do Banco Central Americano, ok? Pessoal, falando aqui sobre o contexto do dólar no dia de hoje, tá? O dólar não foi muito fácil aí de estar operando no dia de hoje. O dólar foi um pouquinho mais complicado na sua movimentação. Por que o dólar foi um pouco mais complicado? A gente teve uma abertura que estava bem alinhada com 60 minutos, tá? A gente viu isso no Morning Call, né? A gente até projetou, falou, ó, se aqui ele abrir e jogar para baixo, tá? Então,
a gente tem uma movimentação para baixo aqui do dólar. E realmente, quando ele abriu, ele foi para baixo, mas ele logo voltou para cima, tá? Principalmente aí com a expectativa de corte mais agressivo da Selic, que muitas vezes para o câmbio aí ele vai acabar tendo aí um pouco de movimentação mais para o lado positivo do dólar por conta da Selic, ok? Se você olhar os 5 minutos, tá, aqui nessa movimentação do dólar, então a partir do momento que ele fez a sua primeira barra de abertura, a gente coloca isso como localização de mercado de Fabuloso 4. Mas uma barra frustrando, né, esse movimento para Fabuloso 4. O que acabou indicando aí depois uma microlateralização. Primeira coisa que a gente faz nesse contexto é marcar isso aqui como range. Marca como range. A partir do momento que você tem o rompimento dessa resistência, você tem que esperar o pullback e alinhamento com a média móvel de 20. Ela rompeu, estou esperando o pullback. Infelizmente, ele não apareceu tão cedo. Aonde ele veio aparecer o pullback clássico? Aqui no candle 12, com 11. Só que nessa movimentação, pessoal, a gente já está acostumado de que, olha, se ele está fazendo um pivô de pré-rompimento da 200 e a 20 está distante, a chance disso aqui falhar é muito grande. E foi o que aconteceu. Ela rompeu e falhou. Esse tipo de trade a gente já tem abortado bem mais aí dentro do projeto. Por quê? Porque a gente sabe que se ele não bater na 20 é perigoso, tá? Hoje eu não estava aí no comando aí da sala do projeto que eu tive um compromisso, o pessoal acabou operando, mas o que eu falo é assim, cuidado, tá? Nas próximas, porque o ideal, quando você está numa situação de zona de armadilha, é que quando você tiver um impulso, a correção, que ele estiver batendo próximo da média móvel de 20, que ele sai para o lado positivo nessa movimentação, aí o contexto é outro, porque ele bateu na 20, então ele tem gás para continuação. Agora, se ele não bate na 20, a 20 está distante, está querendo romper 200, se você pegar esse gráfico, o que aconteceria nesse gráfico, tá? É só você desenhar, pessoal, e você já sabe, o mínimo que você sabe sobre análise técnica vai fazer com que você consiga escapar dessas armadilhas. Por quê? O que a gente sabe da análise técnica? Olha, se essa movimentação provocada aqui pelo dólar, tá? Traz uma impulsão extremamente positiva para ele, né? E aí o dólar começa a porrar aqui para cima, ok? Que aí pegaria alvo, seria algo muito feliz. O que vai acontecer aqui? Imagina comigo, média móvel de 20, tá? Ela está nessa posição, ela vai começar a acelerar. Você concorda que o preço está sendo negociado aí tomando distância da média móvel de 200 períodos, tá? Então aqui está a média móvel de 200 períodos, tomando distância com a 20 aqui embaixo, e não foi uma abertura em gap, ou seja, ela saiu lá de baixo para tomar essa arrancada para cima. Você concorda que isso aqui começa a ficar muito esticado? Isso aqui começa a ficar um pouco fora? Então, você vê que não tem muito, assim, um cabimento aí de que essa movimentação vai ter força? Por quê, pessoal? Porque ela vai perder força, não tem como, tá? Isso é um contexto de análise técnica clássica. Não tem como, ela vai acabar perdendo um pouco de força, ela não vai conseguir se manter nesse movimento como a gente gostaria. Tanto que a gente faz a nossa apresentação ali dos setups clássicos dentro do mercado e etc. Por quê? Porque a gente sabe que se ela está numa movimentação que mostra aí que está um pouco mais esticada, não é uma boa saída. Aonde eu tenho uma boa saída? Quando a média móvel de 20 está pertinho, tá? Porque aí quando ela está pertinho, ela gera o que a gente chama de momento. Ela não vai estar distante da zona de armadilha, então aqui a gente tem a situação da zona de armadilha. Esse caso aqui era uma zona de armadilha larga, você vê, tá? Claramente que isso aqui é uma zona de armadilha larga. A zona de armadilha larga ela tem que ser operada se o pivô nasce aqui embaixo, para ela correr lá para cima. Não ao contrário, ela nasceu o pivô aqui em cima. Se ela nasce o pivô aqui em cima, esse pivô certamente aí, tá? Ele vai te gerar um stop, ok? E quando ela está estreita, a gente também ressalta para não ficar operando em cima e esperar a saída em forma de power breakout. Não é a situação aqui da zona de armadilha do dólar. E ela acabou gerando aí um movimento de stop, ok? Se eu olhar para essa movimentação do dólar, eu percebo que ele tem uma agressão, certo? Ele agrediu o preço, ele saiu lá de cima, veio para o topo com tudo. Quando ele começa a cair, obviamente, o primeiro setup que vem no estalo é o quê? Uma possibilidade de volta em V. E como eu posso verificar isso também? Se eu colocar aqui uma linha de tendência aqui nesse topo, tá? Para
preenchendo aqui esse movimento pelos seus topos, uma LTA, eu percebo o seguinte, ó, ele está falhando em fazer novas máximas. Então, ele pode acabar derrubando, fazendo um pivô de volta em V. E aí você pode estar projetando. Então, esse pivô de volta em V, a gente sabe que ele tem um caráter mandatório, ok? Dentro do mercado. E acabou gerando um stop, que seria aqui nesse topo anterior. E aí essa movimentação acabou ficando falhada. E nesse contexto, depois, mesmo falhando, que ele voltou aqui para cima da média móvel de 20, olha só, né, que coisa. Ele acabou aqui rompendo depois esse pivô de baixa. A gente viu até esse movimento sendo rompido. Só que esse movimento não conseguiu encaixar naquela perfeição dos nossos setups. Por que não? Porque se você observar, ele foi acima da 20, ele teve uma barra vermelha, duas, três, e ele rompeu na quarta. Ou seja, mesmo o rompimento seria esticado e o alinhamento não seria 100%. Senão aqui, a gente poderia estar falando de um trade de pivô alinhado com a média móvel de 20, com a média móvel de 200 períodos. Depois que o dólar caiu aqui, a gente ficou de olho para ver se ele fazia aqui um pivô de baixa, desse de repente um power breakout ou alguma coisa do tipo. A gente aqui não colocou padrão para volta em V. Não era bem o que a gente estava vendo, porque a gente estava vendo essa queda, esse pullback do 32, a gente olhou e falou, bom, peraí, aqui eu tenho que ficar de olho mesmo para movimentação de baixa, né? Não para volta em V. E ele acabou aí rompendo o topo, voltando para a zona de armadilha. A gente acabou aí que encerrou ali a 1 da tarde, falou, meu, não vou fazer nada aqui dentro dessa movimentação do dólar, ele está muito ruim. Tá? Você vê que ele ficou alternando média, não daria para pensar em compra, ficou bem ruim. Pode ser que o dólar marcou um fundo no pregão? Pode, pessoal, mas ainda que é baixa essa probabilidade, tá? Vamos olhar pelos 60 minutos amanhã, ok? Se ele amanhã abrir e romper esse topo, tá? A gente projeta essa movimentação de reversão aqui, ó. Mark Crisp, tá? Quase que, praticamente uma volta em V, ok? A gente marca isso aí para o pregão de amanhã se ele for para cima. Já o índice futuro na movimentação do pregão de hoje, ele trabalhou aí de uma forma um pouco mais tranquila, tá? Então, o índice futuro de manhã, pessoal, a posição de abertura dele é o que a gente chama de fabuloso 4. Fabuloso 4, você tem uma tendência limpa. Então, por ter uma tendência limpa, esperar pullback e buscar compra é algo fantástico numa movimentação limpa. E aí eu tenho que esperar o pullback clássico. O que acontece? Essa movimentação aqui dentro, tá? Ela não caracteriza um pullback clássico, ela caracteriza um pullback oculto. Que aí, se eu for no gráfico de 2 minutos, eu consigo ver esse pullback oculto aqui, ó. E aí seria um excelente padrão para eu estar pensando numa compra olhando pela ótica do 2, né? Porque ele fez até um power na 9. Então aqui ainda não seria o momento ali dos 5 minutos tão exato, ok? 5 minutos passou, então aqui a gente tem máxima, tá? Do candle 3 e 4 aqui, ó, tá? Então esses candles aqui, ó. A gente tem o candle 1, candle 2 e 3 dentro dele, candle 4 máxima e mínima maior que o candle 3, candle 5 máxima e mínima maior que o candle 4, candle 6 máxima e mínima menor e o candle 5 vermelho. Isso aqui caracteriza um pivô de alta. Então, como ele está numa zona limpa, pivô de alta, você tem o teu stop a partir desse pullback, nessa mínima do candle 6, e a projeção desse movimento para o lado positivo, tá certo? Então, aqui eu poderia trabalhar com um pivô clássico perto, que é o que a gente chama dessa movimentação. Ele arrancou de forma ali para cima, tá? Nessa movimentação do mercado, se você olhar, pô, ele tem esse contexto, está subindo, tá certo? Ele arrancou aqui de baixo, essa movimentação. E ele está deixando uma frustração, é uma volta em V, né? Então, você automaticamente coloca o Fibonacci do fundo do candle 1 ao topo aqui, tá, pessoal? Ou o inverso, né? Pode, na verdade, tem que projetar aqui o inverso, porque no Profit ele aparece ao inverso. Então, você tem que projetar aqui desse topo ao fundo, ok? Aí você vai ver as retrações de Fibo, 38, 50, 61. Se ele faz um pullback, tá, pessoal? No 50, no 38, até mesmo no 61 antes dele, significa que ela tem espaço para devolver esse movimento numa volta em V. E foi exatamente o que ela fez. Ela acabou abrindo aqui uma volta em V nessa movimentação. Essa volta em V seria um trade mandatório, que conseguiu, inclusive, pegar um alvo de Fibo.
mas aí o carregamento desse movimento poderia te tirar pela média móvel de 9, que é uma forma que a gente trabalha lá no projeto dos 10%. Depois que a gente viu esse movimento, a gente fez a marcação aqui, visto esse movimento aqui, ó, isso aqui está ficando um pivô de baixa. Só que esse pivô de baixa, ele ficou um pouquinho afastado. Então, eu posso, de repente, buscar uma trick entry. A barra 27 começou a chamar atenção para isso. Só que, infelizmente, pessoal, ela não deixou o pullback clássico. Aonde eu poderia ter um pullback de trick entry aqui dentro, seria onde? Se eu vou para o time frame menor. Se eu vou no time frame menor, de repente eu posso estar vendo a situação de uma trick entry. Nesse caso em específico aqui, ela não alinhou com a 20. Se tivesse alinhado com a 20, eu até poderia considerar, porque você vê os fractais do mercado, tá? Aquele trade de volta em V que a gente marcou, quando ele rompeu, olha só, foi alinhado com a média. O trade do índice futuro que marcou o primeiro pivô clássico foi alinhado com a média móvel de 9, com a média móvel de 20. Aqui, mesmo a trick entry não estaria, então ela não entraria nesse contexto, tá? Então, mesmo eu, às vezes, baixando o time frame para ter um outro trigger, ela não entraria. E aí, uma coisa que trouxe um problema é que ela veio e fez uma barra vermelha, 2, 3, 4, 5 barras vermelhas antes de estar precedendo um rompimento aqui desse pivôzão para baixo, tá certo? E aí, isso daí acaba ficando fora. Ela deixou até um gift. De repente, o pessoal olhou para aqui, para esse gráfico, viu, ó, ela chegou lá, deixou um gift, então se perdeu o gift, eu vou vender. Fez isso, de certa forma, deu até certo nessa movimentação. Mas a gente não recomenda que faça isso, tá? Porque quando ela vem com muitas barras, a gente recomenda que espere um pullback, ok? E essa movimentação acabou caindo aí do índice. Foi o contexto ali mais claro que ele deixou de trade para essa movimentação no dia de hoje, se você olhar esse gráfico, tá? Porque depois, toda a movimentação aqui dentro do índice futuro ficou numa lateralização maior, né? Então, você percebe, pô, aqui ele voltou para cima da média, não opere power breakout depois de queda muito abrupta na 9, opere power pela 20, a não ser que a abertura de mercado, tá? Depois começa a alternar na média, fez até um pullback aqui nessa movimentação, mas você percebe que esse pullback, depois dessa arrancada, esse pullback está estranho. Ele está um pullback um pouco diferente, não é aquele pullback extremamente clássico. Conseguiria pegar um alvo, mas de dizer, pô, não, peraí, esse pullback aqui, pô, esse pullback está de livre, esse pivô. Não, não está de livre, ele está numa power trend, tá? Eu tenho que saber diferenciar. Geralmente, tá, pessoal? Observa aqui essa situação, que interessante. Você tem aqui, ó, esse movimento que forma uma espécie de canal, certo? Se ele está formando uma espécie de canal, é diferente do que eu falar assim, ó, ele tem impulso, impulso, correção, correção, tá? E retorno, retorno, ok? Depois de uma movimentação que possa ter sido uma queda dentro do mercado. Opa, peraí, isso aqui é diferente do que eu olhar para uma estrutura de Power Trend. Numa Power Trend, ele vai costumar fazer alguns pullbacks no meio do caminho. Só que ele não acaba pegando momento, porque ela já está numa tendência. Então, é difícil você pegar uma power trend assim iniciando e o mercado dar uma porrada. Geralmente não. Como que eu vou identificar isso? Olhando os 5 últimos candles. Ele representa uma situação mais de power trend? Pô, tá subindo mais linear? Então, peraí, esse pivô tende a falhar. A gente tem evitado isso, tá? E agora no fechamento, porrou aí para baixo aí, acompanhando o mercado americano aí, que fez a divulgação dos balanços, ok? Esse foi o dia aí do índice do dólar. Dizer que o dia de hoje foi um dia fácil? Não, não foi um dia fácil, tá? Nessa movimentação, principalmente para quem opera dólar. Dólar aí ficou um pouco mais complicado. Índice futuro ainda daria para dar uma ensaiada num gain. Agora aqui o dólar um pouquinho mais complicado, principalmente porque ele arrancou muito forte logo no começo do dia e depois basicamente ele travou. Ficou em volatilidade e travou, né? Para quem chegou ali depois, por exemplo, das 11, tinha acabado aí a movimentação dele, e sem contar que as movimentações anteriores não respeitaram as suas médias na sua tendência, ok? Bem, pessoal, é isso, tá? Eu vou ficando aqui. Você que está acompanhando aqui esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, muito importante aí para mim, tá? Você deixar esse seu like, vai me ajudar bastante aí para produção de conteúdo, divulgação do canal. Verifica aí se você está inscrito nesse canal. Se não tiver inscrito, se inscreva. Se você gosta do conteúdo, tá? Divulgue a um amigo aí, para quem sabe aí ele está querendo aprender aí sobre bolsa, querendo aprender análise técnica. A gente está sempre aqui mostrando para vocês e também comentando aí
esses fechamentos no máximo possível aí para vocês que aqui acompanham, ok? Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e a gente se vê amanhã, às 8 horas da manhã, lá no canal do Ogro de Wall Street, no nosso Morning Call. Valeu, pessoal. Grande abraço.